Olá, meu nome é Maximilian Siqueira. Eu vou apresentar o meu ciclo de Teoria das Distribuições e fui orientado pelo professor Renan Dantas Medrado. O intuito de estudar distribuições é o estudo mais adequado de soluções de EDPs, onde não era possível ser feito quando a gente levava em consideração o cálculo clássico aprendido em matérias regulares da graduação. A metodologia foi o uso de dois encontros semanais, um para sanar dúvidas e outro para apresentar os resultados obtidos em cada semana, e as primeiras definições foram do que é uma função teste, necessária para definir uma distribuição, e uma função teste é uma função definida a valores complexos, indefinidamente diferenciável em um aberto do Rn, cujo suporte é compacto. A gente mostrou que esse conjunto de funções teste não é vazio, ou seja, existem funções teste ao definir a função aqui embaixo. A gente também viu o seguinte teorema, que é muito importante, porque ele mostra que a gente pode conseguir outras funções teste a partir de uma dada, que, dadas as condições do enunciado, o item B dele diz que o item A diz que a função f epsilon vai ser indefinidamente diferenciável em Rn, e o item B diz que se f de x é igual a zero, QTP fora de um conjunto fechado A, então o suporte de f epsilon está contido em A mais uma bola fechada de raio epsilon. Dos dois corolários, eu queria chamar a atenção para o corolário 1.2, que caracteriza as funções bump, que, dado um subconjunto compacto de um aberto ômega do Rn, então existe uma psi, função teste em Rn, tal que a psi está definida entre 0 e 1, a sua imagem, e a psi é igual a 1, precisamente em uma vizinhança aberta do conjunto compacto K. A gente definiu uma distribuição em ômega como um funcional linear contínuo em CC infinito de ômega. Para falar da continuidade, a gente definiu a convergência de funções teste como, dado uma sequência de funções teste em ômega, existe um compacto de ômega, de modo que o suporte de cada uma das funções da sequência está contido nesse mesmo K, e a cada derivada, ou seja, para cada n-upla de nn, a sequência dessas derivadas converge uniformemente para zero. A gente tem mais algumas observações, mas por conta do tempo eu vou passando e vou deixar aberto para perguntas durante a apresentação. Mas mesmo assim eu queria destacar que a gente estabeleceu diversas operações para o espaço das distribuições, entre elas a multiplicação por escalar e a soma de distribuições usando a definição para transformações lineares cujo contradomínio é C, e as demais a gente definiu através de definições equivalentes para funções localmente integráveis ou espaços mais regulares, conforme fosse necessário, e estendemos essas definições conforme fosse possível para o espaço das distribuições. Aqui a gente definiu uma sequência de resultados para construir parênteses e paralelos entre os resultados obtidos para distribuições e os resultados obtidos no estudo do cálculo clássico. A gente definiu o que é uma partição de unidade com vista em poder definir tanto alguns resultados como também a igualdade de distribuições. E foi o que a gente fez. Dos dois resultados a seguir, a gente chegou na definição de igualdade de distribuições como dadas duas distribuições em um aberto ômega e um subconjunto aberto de ômega, a gente diz que o 1 é igual ao 2 em ômega quando o 1 testado em φ é igual ao 2 testado em φ para cada φ função teste em U. A gente também seguiu alguns resultados para caracterizar a convergência das funções teste e das distribuições. E esses resultados nos levaram ao teorema 10, que fala da existência de um funcional linear contínuo que é indefinidamente diferenciável, porém não necessariamente possui suporte compacto, cuja restrição ao espaço das funções indefinidamente diferenciáveis é igual a uma distribuição U dada. Daí a gente também definiu mais algumas coisas, como a convergência de distribuições, como a convergência sequencial de distribuições. O teorema, a gente viu o seguinte teorema, mas queria destacar a definição de convolução, onde, dada uma convolução entre uma distribuição e uma função teste, se ao menos uma delas possui suporte compacto, então a gente define a convolução de U com a distribuição, com a função teste como U estrela φ em A, dada por U testada em φv de A. A seguir, a gente viu alguns resultados a tratar de propriedades da convolução. Eu vou passar rapidamente aqui e vou me colocar disponível para qualquer pergunta. E a gente viu
definição de convolução de duas distribuições como a única distribuição V, tal que aqui está incompleto, mas é U1 estrela U2 estrela φ é igual a U1 estrela U2 estrela φ. A seguir, a gente viu alguns teoremas a tratar da convolução de duas distribuições. O teorema 17, ele fala da transformada de Fourier. Eu vou voltar aqui só para a gente ver. A gente estudou a transformada de Fourier, denotada por φ-alfa ou φ-chapéu. Então, quando a gente estiver falando disso, a gente vai estar falando desses espaços de Schwartz, que a gente definiu, que a gente denota com S. E a gente define o espaço de Schwartz como o espaço das funções φ, tais que o supremo em x do módulo de x alfa e a betaésima derivada de φ, lembrando que esses betas são multiíndices, é finito. A gente também definiu a convergência de uma sequência, mas por conta do tempo eu vou passar rapidamente para a gente chegar nos últimos resultados. Esses aqui foram os resultados que a gente viu. Queria chamar a atenção para o estudo do corolário do teorema 17, que é o lema de Riemann-Lebesgue, que fala para uma função L1 de Rn, se o módulo de xi vai a zero, então a transformada de Fourier da função vai a zero. O módulo xi vai a infinito, na verdade, perdão. A gente viu alguns resultados a tratar da transformada de Fourier, assim como a inversibilidade contínua de S em S, e alguns resultados como a transformada do produto, alguns resultados como a transformada da convolução e derivada da transformada. A gente definiu a distribuição temperada como um funcional linear e contínuo em S, e denotamos o espaço das distribuições temperadas por S'. Vou passar mais rapidamente aqui. Essa foi a sequência de resultados que a gente fez no espaço das distribuições temperadas. E a gente também definiu a transformada de Fourier-Laplace de uma distribuição com suporte compacto U como a função inteira, ou seja, uma função complexa e holomorfa, o chapéu de zeta igual a o x, ou seja, a derivada em relação a x da função da distribuição U com suporte compacto, testada em epsilon na exponencial de menos ix vezes zeta. Esse produto aqui é parecido com o produto interno usual, no entanto, a gente faz a soma dos produtos das coordenadas. O teorema 22 é um teorema importante, tanto o 22 quanto o 23. O 23 é mais conhecido como Pele-Wiener, mas aqui a gente falou Pele-Wiener 1 e Pele-Wiener 2. Eles caracterizam também a transformada de Fourier-Laplace através de uma limitação para elas. A gente estudou o exemplo de Chi-Minhu para estabelecer uma equação que possui soluções que perdem regularidade conforme o valor de n cresce na equação. E a gente estudou o exemplo de Grushin-Garabedian, que estabeleceu um operador que não é localmente resolúvel. Definimos um operador elíptico, não vai dar tempo de falar sobre ele agora, e definimos um operador hipoelíptico e o que é uma solução fundamental de um operador. Através desses resultados, foi possível mostrar que se é uma solução fundamental de um operador e V possui suporte compacto, é uma distribuição de suporte compacto, então a equação PD de U igual a V tem uma solução dada por E convolução V. E se o operador com coeficientes constantes, P de D, admite uma solução fundamental E, que é sem infinito fora da origem, então PD é hipoelíptico. Por outro lado, se PD é hipoelíptico e E é uma solução fundamental do PD, então E é sem infinito fora da origem. A gente encerrou esse ciclo de Dybvig fazendo uma leitura sobre os operadores clássicos, a saber, o operador de Cauchy-Riemann, o operador de calor, o operador das ondas e o operador de Laplace. As conclusões foi de que ao longo do projeto a gente foi motivado de diversas maneiras e a gente construiu ferramentas úteis a uma mesma teoria e concluímos que através dessas definições a gente poderia definir de maneira formal a distribuição delta de Dirac utilizada em estudo físico de cargas pontuais e vimos os resultados importantíssimos sobre as soluções de equações diferenciais parciais. Essas são as referências do estudo. E esses aqui são os títulos, o meu nome de apresentador e o nome do meu orientador.